Como um câncer que causa dores terríveis pode servir para a evolução dos animais? Olha só, existem determinadas criaturas humanas, não estou me referindo a animais, que estão no início das suas primeiras existências corporais como seres humanos e que elas experimentam cânceres, elas experimentam uma série de dificuldades. E mesmo elas vivendo todas essas dificuldades, não caracteriza expiação. São espíritos numa circunstância tal em que, de repente, elas vivem essas experiências para um aprendizado para elas. E aí você me diz, mas o que eu posso aprender com tanta dor? É tanto sofrimento, como justificar isso? Então, existe sim a possibilidade de um câncer ser uma prova e um câncer não ser necessariamente uma expiação. Quando isso ocorre? Quando o espírito passa por essas circunstâncias e ele não tem o sofrimento do sofrimento. O que caracteriza muito a expiação é a sensação do sofrimento do sofrimento. Então a pessoa diz, ai de mim, coitadinho, porque padeço. Enquanto que os animais, eles não têm essa leitura, ai de mim, coitadinho, porque padeço. Ele apenas sofre, mas ele não tem o sofrimento do sofrimento. E aí, embora sejam umas circunstâncias bastante amargas, e eu não vou dizer apenas o câncer, mas as mutilações, que não ocorrem só pela mão do homem, mas, por exemplo, um determinado predador ataca uma presa e não a mata, mas ela fica mutilada, se arrastando, também produz sofrimento. Ela leva o resto da existência mutilada, puxando de uma perna, com certos dramas. São circunstâncias que são de sofrimento, mas não geram a infelicidade. O que é muito comum no processo expiatório não é o sofrimento, é a infelicidade, que é o sofrimento do sofrimento. Os animais sofrem? Sofrem. E o que aproveita para eles o sofrimento? A partir das experiências da dor, do câncer que eles atravessam, eles vão aprendendo a determinadas coisas. O que eu como que passo mal, o que eu não como que eu passo mal, como que eu me deito, como que eu me agasalho, como que eu... Então, acaba servindo como uma experiência no processo de aprendizado. Aí você vai dizer, mas eles sofrem do mesmo jeito. Só que o objetivo é que essas experiências que a gente acha que são longas, elas são curtas no processo evolutivo do espírito. Então, elas deixam apenas as lições de aprendizado. E as vidas, na condição de encarnado, animais ou homens, são sempre condições passageiras diante da eternidade daquilo que a vida significa. Quando nós olhamos os animais e os homens pela ótica espiritual, enxergamos uma alma imortal a caminho da perfeição e não mais apenas o corpo que padece. E por isso temos outras formas de observar esses dramas que as criaturas atravessam. Sugeriria você ler a primeira pergunta da Lei de Destruição, que inicia o capítulo Flagelos Destruidores, aonde ele analisa a questão da morte e faz toda uma consideração sobre o fato de que Deus não é Deus das criaturas encarnadas, mas Deus é Deus dos espíritos imortais, e essa é sua grande preocupação, e não os corpos que perecem.